Estamos de volta com Andréia Miller Entrevista e a boa conversa de hoje é com a pedagoga e diretora da Escola Liceu Salesiano, Roberta Brode. E a gente já passou 2 blocos, porque quando a conversa é boa, passa ligeiro demais. E eu queria poder retomar, Roberto, o que a gente estava falando no bloco anterior, que teu olho brilhava e ainda brilha agora, e como é bom a gente conversar com alguém que a gente vê assim, que está realizado no que está fazendo, que está confiante, né? E que tem essa autonomia para poder trabalhar, porque isso é um grande diferencial de satisfação para todo profissional, né? Ele poder colocar e trabalhar fazendo aquilo que ele efetivamente sabe fazer. E a gente percebe que tu teve essa oportunidade, né? Que os religiosos, a rede Liceu te deu essa permissão para te colocar a tua marca, né? Na tua gestão. E a gente estava falando antes da questão que os alunos da escola, eles gostam de ficar na escola. E eu queria saber que segredo é esse, né? Porque a gente vê hoje que a juventude não quer saber da escola. Quer dizer, a gente tem um número imenso de pessoas que vão na escola ou então que vão para essas modalidades que tu termina rápido, né? E que existe hoje. Justamente porque não querem frequentar a escola. Exatamente. E o meu olho brilha porque eu também gosto de ficar na escola, né? E os meus professores também. Então a gente percebe assim, ó, que as famílias muitas vezes não vão, é 6h30 que é o turno estendido, é o horário que vai fechar a escola, muitas vezes as famílias estão ali ainda conversando sobre os filhos e os filhos brincando, né? Os jovens vão à tarde para a escola porque eles sabem que na escola eles podem jogar, eles podem ler, eles podem fazer grupos de estudo, eles têm a chave da sala de aula, quer dizer, é autonomia com responsabilidade, com respeito ao ambiente, com relações saudáveis. Então a gente se sente bem no ambiente. A gente fica cansado porque a gente trabalha muito, mas é um ambiente que nos faz tão bem e faz também a essas crianças e a esses adolescentes e a essas famílias, né? Então penso de novo que os religiosos têm um papel fundamental nisso, né? Que é confiar no nosso trabalho, nos deixar trabalhar com tranquilidade porque confiam e respeitam a profissionalidade que construímos. Isso é fundamental, né? Quando o religioso chega para ti e te diz assim, tu vais gestar este espaço que é nosso e eu confio em ti, que tu vais fazer o melhor, tu queres fazer o melhor. E eu faço o mesmo com as minhas crianças e adolescentes. Estou te dando a chave, tu podes estar aqui porque eu sei que estás aqui para fazer o melhor. Então eles se sentem bem, eles não querem ir para casa porque a gente tenta oferecer o que temos de melhor, tanto em relação ao cuidado, porque eles estão lá, eles sabem que estão sendo cuidados. Nós temos hoje 500 estudantes, né? O que já é um crescimento fantástico, assim, da escola de um ano para o outro. Nós temos mais de 170 alunos novos de um ano para o outro na escola. Senhora. A comunidade rio-grandina reconhecendo o trabalho que estamos fazendo, a gente fica muito feliz com isso, né? E as pessoas nos dizendo, nossa, como tá bom, como é bom estar aqui. Primeiro porque as famílias têm um trânsito livre na escola, né? É muito mais difícil trabalhar com as famílias, porque nós estamos lidando com 500 diferenças. Né? Sim, cada família tem uma expectativa, cada família tem um problema. Exatamente. E aí quando tu começa a ver isso, tu começa a ver também que cada aluno é um aluno e são diferentes. Mas aí o grande desafio, né? O desafio é acolher o outro, né? E há um autor que vai falar que o grande desafio é a empatia. E a empatia não é simplesmente a simpatia, o estar simpático, porque às vezes eu não sou muito simpática dependendo do que digo, né? Pode não parecer muito simpático, mas a empatia é vestir o sapato do outro, né? É olhar sobre o olhar do outro, entender qual é a expectativa do outro e que resposta eu posso dar a essa expectativa. E aí entra a dimensão do diálogo, que também constitui a nossa pedagogia, né? Que todos têm o direito de dizer a sua palavra, do seu lugar, porque cada família tem um jeito de educar diferente, mas estar lá é direito de todos, até porque a família também é cliente, ela pode cobrar da escola aquilo que ela entende que é o melhor para o seu filho. O máximo que vai acontecer é a gente discordar, mas isso vai acontecer de uma forma dialógica, respeitosa, nunca de uma forma rude, desrespeitosa, ou que diga para a família, tu podes, mas
podes bem pouquinho. Não, a família sabe que pode, nós precisamos da família, né? Nós falamos que a escola tem recebido atribuições que não deveriam ser dela, que deveriam ser da família, né? Principalmente em relação a limites, a disciplina, mas aí nós o que fazemos? Dizemos que a família não pode entrar na escola. Sim, aí a gente continua com o mesmo. Então, nós estamos assumindo esse papel para nós. Agora, à medida que nós trazemos a família, isso lá na nossa instituição, nós temos no mínimo 4 encontros com a família que são já marcados no calendário anual. Então, são 4 encontros, nós não entregamos mais as avaliações pelo sistema somente, as avaliações só são disponíveis depois que os pais vão à escola para conversar com os professores. São momentos institucionalizados de reunião, onde a gente troca expectativas, onde os pais também colocam as suas posições e onde os pais colaboram profissionalmente conosco também. Nós temos vários profissionais, né, que podem colaborar conosco, professores universitários, pessoas de várias posições sociais e também de várias posições no mercado de trabalho e que podem estar oferecendo para esses jovens e para essas crianças experiências e aprendizagens, como é que o currículo vai cercear isso, né? Isso é currículo que vai ser fundamental na vida de cada um desses sujeitos. Então não pode estar fora da escola, tem que estar lá dentro. E se a gente tem o pai e a mãe para falarem sobre isso, que é melhor qualidade Sim. nessa relação de educar, né? Com os pais hoje em dia, com tão pouco tempo para qualificar as relações com os filhos, quando a gente consegue trazer o pai para a escola, isso é algo muito importante e que isso é muito valorizado por nós. Então eles se sentem realmente num espaço de extensão da família, porque estão sendo cuidados, estão sendo chamados pelo nome, inclusive quando precisamos dar limites, damos limites com respeito, porque a disciplina na nossa escola nós entendemos que é fundamental, mas ela é fundamental como elemento de organização social e não como elemento punitivo, né? Eu não disciplino para punir o outro, eu disciplino para que o outro aprenda a conviver coletivamente, e isso é currículo. Isso é currículo. É a forma, né? E como é que tu classifica essa forma de dar os limites, né? Porque eu acho que isso é a maior dificuldade que as relações, de um modo geral, enfrentam, né? A questão dos limites, assim, que a gente vê que hoje é escasso a questão do respeito, é escasso a questão do limite, do que eu posso, né? A gente vive um momento, assim, de queda de barreiras, de fronteiras, de desinstitucionalização, de desrespeito às instituições, né? Parece que tudo se esvazia, nós não precisamos mais respeitar os mais velhos, Exatamente. as crianças se chegam no meio coletivo, senão os adultos cumprimentam como vai. Aí a criança não dá oi e fica por isso mesmo, não precisa dar oi porque é um estranho. Quer dizer, há valores que estão sendo propagados que são bem diferentes dos valores que nós fomos educados. O que nós precisamos? Garantir minimamente alguns ganhos que nós tivemos na nossa educação que os nossos filhos, infelizmente, não estão podendo ter. Porque alguém entendeu que não precisava se respeitar mais os outros, né? O que pode acontecer é as pessoas problematizarem tudo. Isso é um ganho importante que nós temos hoje. Tudo pode ser problematizado, inclusive as hierarquias, os gestores, né? Mas o modo como isso pode ser problematizado e o respeito a essas diferenças de posição e os papéis que tem dentro da instituição, isso não pode ser questionado, né? O que pode ser questionado é o modo como se está atuando. Agora, questionar que criança deve respeitar, que adulto deve respeitar, que adolescente deve respeitar, bom, isso não, todos nós temos que respeitar. Isso é uma regra de convívio social, né? Essa barreira não pode cair por terra. Mas aí parte dos adultos, né, na instituição. Porque nós estamos todos nos educando, mas a responsabilidade primeira é dos adultos. Sim. Então eu admiro isso demais nos meus professores, que além de muito competentes, né, são pessoas com... E para ser um professor salesiano é preciso ter essa característica. Tem que ter essa competência, porque não é todo mundo que tem essa competência. Tem que ter uma inteligência emocional importante, porque se tu entrares na escola, e vai ser um prazer te receber lá, com o mesmo carinho que estás me recebendo aqui, Andréia, se tu entrares na minha escola, não há verborragias, não há professores gritando, mandando calar a boca, isso não constitui o meu cotidiano.
Eu não escuto isto, porque isto não faz parte Sim. do modo como nos relacionamos na instituição. Nem entre nós adultos e nem entre adultos e crianças, crianças e adultos. Há um ambiente de respeito, porque quando o jovem e quando a criança se sentem amados e respeitados, eles conseguem entender nas atitudes dos adultos o valor de amá-los também. Então, a nossa relação com eles não se dá no âmbito da punição, ela se dá no âmbito do respeito. Eu te respeito, portanto, e eu te respeito porque te amo, porque te quero aqui, portanto, deves me respeitar também. Sim. E é nesse âmbito que a gente se cobra. A gente não se cobra no âmbito, tu me respeita porque eu sou essa pessoa. Mas isso é uma coisa preciosa, né, Roberta? Construída, assim. É muito bonito. É bonito e é uma coisa construída. É construído, porque o que a é gente, é difícil. É trabalhado, porque o que a gente trabalhoso. vê hoje muito é assim, eu estou aqui, eu estou pagando e tu tens que me dar um serviço porque eu estou te pagando, entendeu? Aí os papéis são outros. Claro. O respeito é outro, a visão que um Sem tem do dúvida. outro é completamente diferente. Sem dúvida, mas aí entra, Andréia, uma coisa muito importante, a nossa segurança enquanto profissionais, né? De dizer para essa família, de dizer assim, tá bem que tu tens essa expectativa de que tu estás pagando, mas o serviço que oferecemos é esse porque acreditamos nisto, nisto e nisto. Aí entra o âmbito da profissionalidade. Sim. E aí todos os nossos professores têm essa identidade muito marcada. Somos profissionais, e eu tenho professores mestres, doutores, a grande maioria, né? Porque nós não nós além e isso também é motivo de orgulho para mim, eu estar numa instituição que pode fazer isso, eu pago o melhor salário da cidade para o professor. Nenhuma outra instituição da rede privada paga o valor hora que nós conseguimos pagar, né? Isso para nós é motivo de orgulho, embora saibamos que deveríamos pagar muito mais, porque o professor tem que ser valorizado pela instituição, também profissionalmente, também financeiramente, né? Mas os nossos professores, eles têm uma qualidade técnica, pedagógica tão interessante que eles conseguem justificar com muita propriedade para as famílias. Eu trabalho desta forma porque a minha formação diz isto, isto e isso. E isso dá uma tranquilidade nas relações do pai entender qual é o seu papel e qual é o papel da escola. Nós não queremos fazer o papel do pai, por isso nós chamamos ele lá, mas o pai também não pode fazer o nosso. Aí né? que está o X e da nós questão. temos a plena consciência disso, de dizer para o pai, este papel nos compete, este não é teu. Né? Por isso nós não transferimos para ti ensinar, porque ensinar é a nós que compete, mas também não queremos que tu roube de nós esse papel que é o nosso. Sim. Tecnicamente nós estamos preparados para atuar aqui. Né? Isso fica numa relação muito saudável, muito tranquila. Que legal. A gente vai para um breve intervalo e volta para o último bloco, que é a boa conversa de hoje é com a Roberta Brode, do Colégio Liceu Salesiano. A gente volta já já.